E aí, negado, boa noite. Eu não consegui. Eu tentei de todo jeito aqui pra amanhã enviar pra vocês o vídeo usando o computador e mostrando como seria mais ou menos que a gente precisa fazer o resumo. Não consegui. Então a gente vai tentar fazer por aqui mesmo, pelo celular. Caso vocês não entendam alguma coisa, vocês me peçam. Tentem falar comigo que a gente consegue tirar essas dúvidas melhor, tá bem? Então eu mandei o link pra todo mundo. Mandei o link do Google Acadêmico, né? Mandei de outras opções aqui, da Cielo, da Pedro, da PubMed e do Linux, certo? Então, como vocês estão com pouco tempo, sugiro que peguem do Google Acadêmico. Vai ser mais fácil e pode guiar vocês para Cielo, pode guiar para PubMed e facilitar a vida de vocês, certo? Então vamos ver aqui um exemplo aleatório que eu vou criar na minha cabeça agora. Vamos pesquisar sobre, não sei, incidência. Não, vamos falar de fisioterapia. A atuação da fisioterapia em pacientes com Alzheimer, certo? E pesquisar a importância da fisioterapia na doença com Alzheimer. Vamos colocar aqui o texto. O título do texto da gente seria esse, né? Vamos lá. E aí, vamos editar aqui mesmo. Não sei mexer muito bem nesse aplicativo, eu baixei agora. E aí, vamos pesquisar aqui. Vai ficar tudo errado, tá? Que é só para exemplo. A importância da atuação. Misericórdia. Da atuação. Meu Deus, me perdoe. Da atuação da físio em Alzheimer. Um H aqui. Alzheimer. Certo? Fala-se Alzheimer, porque eu sou doido mesmo. E aí, colocarei esse o título do artigo que vocês vão fazer, certo? Do resumo que vocês vão fazer. E que coloca os nomes de vocês, certo? Deixa eu apagar aqui para ver se fica melhor. Vou apagar aqui e vou colocar, por exemplo, Sheila Melo, Laura Bianchi, Luiz Sétimo, certo? E aí no final coloca orientador. É meu nome todinho. Antônio Jailson Rocha Marques, certo? Isso aqui é só baixar um pouquinho se precisar. Dá pra movimentar isso aqui tranquilamente, certo? E o que a gente vai fazer? O meu tema tá aqui, vou pesquisar assuntos sobre isso. Encontrei assuntos com, por exemplo, procurei o termo Alzheimer, procurei o termo fisioterapia e achei esse artigo. Como é que a gente vai fazer para conseguir fazer todo o artigo em si? Na introdução você precisa começar a falar sobre o tema, certo? No caso, eu vou falar da importância da atuação da fisioterapia e no Alzheimer. Então eu tenho que falar aqui na introdução sobre fisioterapia e no caso sobre Alzheimer e sobre fisioterapia, ou o contrário também. Então, por exemplo, nesse artigo, ele é um artigo que está em espanhol, mas eu acredito que também tem em português, certo? Então a gente vai aqui, procura todas as versões, vamos ver se tem a versão em português. Pronto, versão em português. Eu vou lá abrir e aí pego aqui o que é que eles querem falar, posso ver todo o artigo, todo, certo? Mas não necessariamente, para esse exemplo não precisa. Então, ó, aqui já pega um texto legal, certo? Pega um texto bem interessante. Misericórdia. Tentar não me alongar para não perder muito, eu sei não perder muito tempo. Mas eu sou lesado mesmo. Bora, bicho. Pronto, copiei. E aqui, ó, a gente vai montar um esqueminha, certo? Vou montar aqui um esqueminha, botei aqui introdução, pronto, tá perfeito. Finge que tá tudo corretinho. E aí, eu vou ter que colocar isso aqui com as minhas palavras, certo?
Esse texto é do autor, que estava lá, mas eu vou ter que colocar isso com as minhas palavras. Então eu posso colocar: o Alzheimer tem como fim o declínio. Posso usar outro termo, né? Tem como fim a diminuição da capacidade funcional com evolução de forma... No caso, eu mudaria o termo lento, colocaria de forma gradual e progressiva. Certo? Pronto, de forma gradual e progressiva. É um texto que agora tá em todo o meu nome. Eu vou colocar aqui em negrito o de vocês, né? Digamos que o texto que vocês pegaram para usar, e aqui embaixo é o texto de vocês. Mas todo artigo, quando você usa um pedaço, um trecho do artigo, você tem que colocar referência. Eu vou pesquisar aqui a referência, né? Como é que eu faço isso? Eu vou aqui, nessas 3 bolinhas aqui, no computador já tem a opção citar. Você só vai lá clicar em citar. E aqui, ó, no meio tem a NBR, que é a norma regulamentadora aqui no Brasil, certo? E aí a referência já está pronta. Peguei aqui a referência, já está prontinha. Copiei. Tá aqui o texto, pá. Eu vou colocar aqui a referência embaixo para ficar mais fácil. Pronto. E aí vou sempre pegar o link, como o professor pediu. O professor pediu que vocês sempre copiem o link para eu conseguir achar o artigo, certo? Caso tenha algum probleminha, mas espero que não precise. Então, ó, tem a referência aqui e tem o artigo e o link do artigo, certo? Mas a gente precisa no texto colocar a referência. Tem 2 formas. Eu posso colocar: o Alzheimer tem como fim a diminuição da capacidade funcional com evolução de forma gradual e progressiva, certo? E aí eu posso colocar entre aspas o autor, que a gente vai colocar aqui Marinho, coloca ponto e vírgula. Então, na verdade, coloca vírgula e coloca o ano. Cadê o ano? O ano do artigo 2020. Certo, professor? Onde foi que você achou isso? Marinho tá aqui, ó, o título. Matheus Falcão Santos Marinho, tá bem? A gente usa o último sobrenome da pessoa e a data tem aqui, a data de publicação. Então eu posso colocar assim. E também posso colocar assim: segundo Marinho. E aí coloco o ano 2020 e entre aspas. Aí segundo Marinho 2020, o Alzheimer tem como fim a diminuir. No caso, só usa uma por vez, né? Se eu não usei essa, eu vou usar outra. E aí, segundo Marinho 2020, o autor tem como fim a diminuição progressiva da capacidade funcional, certo? E aí peguei esse trecho aqui, vou montar 2, né? Digamos aqui eu montei um falando sobre isso e vou montar outro falando sobre fisioterapia, para vocês terem uma noção mais ou menos, certo? Vai ser coisa bem rápida, espero. E aí vou pesquisar aqui, no mesmo artigo, às vezes você encontra. Eu vou procurar outro artigo, não vou procurar o mesmo artigo, vou abrir aqui o mesmo artigo. E aí a gente consegue procurar sobre a fisioterapia, certo? Então, ó, eles disseram aqui, ó: o fisioterapeuta, misericórdia, vamos ver aqui, oxente, todo doido. Pronto, peguei esse texto aqui e vou copiar. Copiei. Desculpa a lerdeza, mas é que o smartphone que é lesado e eu também sou. Eu vou colocar em negrito para diferenciar, dizendo que esse texto aqui é do autor, só para eu conseguir mesmo me guiar melhor. E vou criar um texto em relação a isso. O fisioterapeuta é um profissional de suma importância ao tratar portadores de Alzheimer, visto que o profissional não sei o que, da patologia e conhecimentos para aplicar tratamento específico para cada indivíduo. Então posso colocar: a fisioterapia atua de forma importante e imprescindível no
Alzheimer, certo? Um Alzheimer e de forma e com um tratamento individual graças aos conhecimentos oriundos, não, inerentes à profissão. Resumindo, eu falei tudo que tem escrito no texto de cima com as minhas palavras, certo? Como no texto de cima aqui, ó, nesse aqui, né? Eu coloquei segundo Marinho, uma forma de referência, no de baixo eu vou colocar diferente, certo? Para ficar mais fácil para vocês até usarem como exemplo. E aí, ó, eu preciso sempre mandar o link para o professor e procurar a citação. Aqui, ó. Na hora de citar, é o mesmo autor, né? É a mesma coisa. Mas aí, copiou, colou, depois copiou o link, mandou pro professor. E aí, vamos pegar aqui, vai ser a mesma coisa. Marinho. Esse formato de citação é no final. Você fala o texto no final, só coloca Marinho, vírgula 2020, que é o ano do slide, fechou. O ano da publicação, fechou e tá pronto, sorvetinho, certo? E o link, como é o mesmo, não vou colocar aqui para fins de ilustração mesmo, certo? Então, vou colocar aqui no final da segundo trecho aqui da introdução, eu vou colar. Pronto. O que eu vou fazer agora? Para formar a introdução, eu vou pegar esse trecho que eu falei sobre Alzheimer. Pronto, copiar. O texto que eu falei sobre Alzheimer. Colar, falei de Alzheimer. E pegar o trecho que eu falei sobre fisioterapia, certo? O trecho que eu falei sobre fisioterapia. Como o espaço é pouco, essas 4 linhas aqui são muito poucas, lógico, mas dariam certo. Então, ó, a gente, se quiser, padroniza essas coisas depois. Então, já tem uma introdução aqui, tá bem? Eu vou colocar aqui minha introdução. Ver se eu consigo colar. Opa, não foi. Vamos lá, Jailson. O celular do Jailson, ajuda ele. E aí, ó. Pronto, já tenho aqui minha introdução. Vocês veem que, coloquei pouquíssima coisa, mas já preencheu muito aqui. Já preencheu muito, certo? O objetivo, vocês vão ter que colocar o que é que vocês querem, basicamente. Sempre começando com uma palavra que fale, por exemplo, estudar, elucidar, mostrar, enfim, qualquer coisa do tipo, que é o objetivo seu em relação ao trabalho, né? No meu caso, eu posso colocar aqui, ó. Mostrar, pode ser assim, minúsculo. Mostrar a importância da atuação do físio no Alzheimer, certo? Se quiser colocar outro objetivo também, a gente pode botar esse mostrar e vamos colocar aqui entre estudar os benefícios da atuação do físio no Alzheimer. Pronto. Nesse caso eu vou colocar aqui, primeiro cortar aqui para ficar melhorzinho, porque senão fica muito estranho. Colar, pronto, certo? Então, ó, quais os objetivos? No caso, o objetivo, né? Estudar os benefícios da atuação do físio. Se quiser botar outro objetivo, mostrar a importância da atuação do físio no Alzheimer. É isso que vocês querem com o slide de vocês, com a apresentação de vocês, certo? Então vocês viram, como é curtinho aqui, eu poderia trazer a introdução até aqui, ó, até antes de objetivo. Pode se alongar, certo? E aí, no caso da metodologia, vai ser muito simples, é como vocês vão conseguir chegar a essas coisas, né? A esses exemplos. Por exemplo, o que foi? Eu pesquisei, ou então a gente, como é na terceira pessoa, né? Aí bota assim, pesquisou-se na literatura científica, que é esses sites que eu falei para vocês, sobre pesquisa na literatura científica. Aí coloca artigos que
continham conteúdos sobre... Aí eu coloco a atuação do físio, E aí a atuação do físio, não sei o que, não sei o que. E aí coloco as plataformas, aí coloco nas plataformas de pesquisa. Aí, por exemplo, se o artigo que vocês encontraram foi no Google Acadêmico, não coloca Google Acadêmico, tá? Coloca a plataforma que ele vai indicar. No caso, ele sempre vai colocar para outro local. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Por exemplo, aqui vocês podem sim colocar Google Acadêmico, mas alguns vão pro Linux. Alguns encaminham pro Linux, outros encaminham pra Cielo, enfim. Você tem que ver para onde é que vai o artigo. Nesse caso é realmente do Google Acadêmico. Então você vai lá e pode colocar, né, nas plataformas aí. Escola é Google Acadêmico. Se pesquisou também na Cielo, bota Cielo. Se pesquisou na Cielo. Se pesquisou na Pedro, coloca na Pedro. Enfim. E aí coloquem os anos do estudo. Por exemplo, digamos que aqui eu tenho 2 estudos diferentes, certo? Vamos exemplificar aqui. Esse aqui é de 2020 e esse outro aqui é de 2015, por exemplo. E aí coloca, certo? E aí, ó, entre os anos de 2015 e 2020, né? Os artigos de vocês não começam com o de 2015 e terminam com o de 2020, certo? Isso, e aí, ó, e as palavras-chave usadas foram... O que seriam essas palavras-chave? As palavras que vocês usariam para pesquisar esse tema. No caso, eu poderia pesquisar fisioterapia, poderia pesquisar Alzheimer, no caso, doença de Alzheimer, no caso, só o Alzheimer, ou fisioterapia, Alzheimer, enfim, todos os nomes que vocês precisaram pesquisar para colocar isso, certo? Para encontrar isso. Essa é a metodologia. Os resultados já vai ser você discorrer sobre o tema, né? Que é você falar sobre o tema mesmo. No caso, a gente precisa ter uma continuidade, né? Precisa seguir uma linha de raciocínio. Então, por exemplo, vamos usar os mesmos 2 artigos, né? Vamos lá. Pro Marinho, ele falou, aí você descreve mais sobre Alzheimer, aí você coloca Alzheimer é uma doença senil que leva ao esquecimento de memória recente e remota e tal, enfim, explica o que é Alzheimer. Aí você coloca a referência, certo? Vamos lá, Marinho 2020 e pronto. E já parte para outro texto. E aí vamos falar, né? As pessoas com Alzheimer têm dificuldades motoras importantes, além de terem capacidade, digamos que... Isso aqui vocês estão lendo no artigo, certo? Estão colocando aqui, traduzindo com a palavra de vocês, né? Que tem, além de que dificuldades motoras, além de terem capacidade funcional reduzida, certo? Tá tudo errado aqui, desculpem, tá? E aí eu coloco aqui, posso mudar para outra referência, segundo Marinho, e usar aquela outra forma de referência, 2020, certo? E aí falo de novo, coloco um ponto. Agora vamos falar da fisioterapia. E a fisioterapia para esses pacientes é indicada para melhora de
tal coisa e tal coisa. E aí tem que colocar o nome do autor, certo? O autor, vamos lá, Marinho. E aí, como eu tô falando pra vocês, eu tô fazendo essa citação, mas podem ser vários artigos, né? Não tantos assim. E aí, Marinho, 2020, certo? Fazer todo esse processo. E aí no final já dizer: a fisioterapia obteve, já procura realmente um artigo que diga que a fisioterapia melhorou. Ou se encontrar um artigo que a fisioterapia melhorou. Então você fala do Alzheimer, fala da dificuldade que a pessoa tem nesse segundo parágrafo, a pessoa com Alzheimer, que precisa de fisioterapia, né? Porque reduziu capacidade funcional. No terceiro você fala como é que a fisioterapia é indicada. E no quarto você fala como acontece isso. A fisioterapia obteve bons resultados fazendo, por exemplo, cinesioterapia ou hidroterapia ou fortalecimento muscular, certo? Fortalecimento muscular. Prontinho. E aqui na conclusão, vocês já falariam com as palavras de vocês o que foi que vocês concluíram. Então diz assim: a partir do presente resumo, concluiu-se que as pessoas com Alzheimer têm grande demanda de atendimento fisioterapêutico, certo? E a fisioterapia obteve bons resultados, melhorando e mantendo capacidade funcional desses pacientes. Melhorando e mantendo a capacidade funcional desses pacientes, certo? Na conclusão, no objetivo ou nos objetivos e na metodologia não precisa colocar referência. Agora, na introdução e nos resultados precisa colocar referência, certo? Se possível, usar uns 4 artigos só, gente. Eu posso muito bem lotar aqui, ó, certo? Tô escrevendo um pouquinho, mas eu posso muito bem escrever mais. Aqui, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Posso muito bem escrever mais aqui, até lotar aqui praticamente, né? Posso ir até onde der. E aí vou excluindo aqui para encaixar no final a conclusão e ter espaço lá para as referências, certo? A conclusão eu já falei também, ó, que sobrou de espaço. Eu encurto aqui para poder salvar mais espaço para as referências. E como eu já salvei aqui as referências, né? O professor já fez essa coisa aqui legal. E aqui já tá tudo salvo aqui na referência. Copiei. Vim aqui. Não, aqui não. Aqui. E aí, ó. Copio aqui e colei. Tenho a primeira referência. Se eu quiser outra referência, isso tudo em ordem alfabética, tá? As referências em ordem alfabética. Eu vou usar um artigo aqui só para mostrar de exemplo. Vou procurar citar. Peguei aqui. Vou copiar. Pronto. E vou colar aqui. Cadê? Pronto. Colei. No caso, a gente seguiu a ordem alfabética, certo? Primeiro Marinho e depois Moreira, né? A gente foi por ordem alfabética. E aqui já estava pronto o resumo. Aqui colocaria o e-mail de vocês. Na verdade, um dos autores, né? Eles pedem de todos os autores, mas não precisa ser de todos, se vocês não quiserem, lógico. Mas, por exemplo, botar o e-mail, rm.chails, arroba, certo? E aí, barra, Juliana Ferraz, @hotmail.com, certo? Simples, difícil, porque é um trabalho em equipe. Vocês vão ter que ler os artigos,
transformar isso nas palavras de vocês, né? Então isso que complica. Mas à medida que também é simples, é uma coisa que não vai precisar de tanta demanda. E aí, professor, a minha introdução ficou muito grande, não coube aqui, o que é que eu faço? E aí você pode, por exemplo, alongar mais. Isso aqui eu estou usando só para exemplo, tá? Você pode diminuir aqui o espaço, entrar a metodologia objetivo. Ah, não tá dando. Não tá ficando aqui. Pronto. Não tô conseguindo apagar, mas vocês não conseguiram, então me manda que eu consigo. E aí a minha introdução ficou um pouquinho grande. Um pouquinho muito grande. Não deu. Quando eu fui mexer, a metodologia cobrou muito espaço da metodologia. Você pode preencher esse espaço todo, diminuir aqui e fazer desse mesmo princípio que a gente fez. Professor, não consegui. Manda para mim que eu posso resumir ainda mais para vocês, certo? Se vocês acharem que tá muito longo, manda para mim que eu consigo resumir ainda mais para vocês. E aí aqui, ó, em pouco tempo a gente conseguiu fazer um resumo. Lógico que não é um resumo, mas a gente conseguiu fazer, certo? Nesse caso, ó, você pode deixar só um objetivo para ficar mais fácil ainda para vocês, menos corrido. E é só alegria. Aqui. Cadê ele, bicho? Vai. Ai, diabo. Mostrar, pronto, certo? Mostrar a importância da atuação do físio no Alzheimer, certo? Super simples, mas realmente difícil, porque é um trabalho em equipe. É a primeira vez que vocês vão estar fazendo isso. Vocês podem vir, professor, isso é super fácil. Não é, gente. Eu sou graduado já, dou aula para vocês. Tenho alguns anos de formação e aí sim tenho prática com isso, mas não é comum, certo? Não é algo comum de se fazer e vale muitas horas, vale muito a pena. Vocês estão sendo muito espertos em fazer esse tipo de coisa e já começarem a fazer esse tipo de pesquisa, tá bem? Então, cuide na fuga, eu vou estar disponível para qualquer dúvida. Quem não fez desse modo vai ter que fazer desse modo e vai mandar para o tio corrigir, tá bem? E é isso. Qualquer coisa, falem comigo que eu ajudo vocês, tá bem? Em último caso, a gente pode ter uma reunião na sexta. Amanhã eu vou estar o dia mais ou menos lotado, né? Porque não tem feriado para fisioterapeuta. Mas o tempo que eu estiver em casa eu faço isso para vocês. Eu vou estar em casa pela manhã. Eu consigo ajudar a corrigir alguns trabalhos. Fica tudo muito mais tranquilo, tá bem? E é isso.